Olá, pessoal! Nós somos o grupo 2. Nós vamos abordar, um pouco sobre as ondas de matéria, alguns conceitos, alguns principais pensamentos aí de pessoas que contribuíram para as ideias primitivas, acerca das ondas. E alguns tópicos que já foram propostos, pelo professor, acerca desse assunto, e outros a gente decidiu trazer para cercar mais o conteúdo e explicar aí melhor como que isso surgiu, como que a gente consegue pensar as ondas de matéria, em que posição isso está em relação à física, né? Então, a gente acabou trazendo aí outros pontos que são importantes. Meu grupo é composto por mim, Vitória Franco, pela Vanessa Lopes e pelo Gabriel Arouca. Bom, como eu já disse um pouquinho anteriormente, né, a gente trouxe aí alguns tópicos a mais. O que são as ondas de matéria? A dualidade onda-partícula, o que significa essa dualidade onda-partícula, como que ela funciona, o contexto histórico das ondas de matéria, a equação de de Broglie, a difração de elétrons e a probabilidade de incerteza. Então, são 6 tópicos aí que a gente dividiu entre nós 3, e aí vamos cercar aí o conteúdo desse seminário. O que são as ondas de matéria, né? É até um pouco difícil a gente conseguir de primeira, quando alguém pergunta isso para a gente conseguir cercar e ter uma ideia primitiva do que seria. É um conceito bem realmente específico, né? Do estudo aí da luz, das ondas. Então, a gente trouxe aí uma definição. As ondas de matéria são uma parte central da teoria da mecânica quântica, sendo exemplos de dualidade onda-partícula. Então, a gente vai apresentar no próximo slide o que seria essa dualidade onda-partícula, mas esse estudo, né, essa parte central da teoria da mecânica quântica é muito importante, tem grande impacto aí no nosso dia a dia, e está, querendo ou não, presente aí no nosso cotidiano, porém, a gente não consegue perceber isso de uma forma muito prática, né, esse impacto. Toda matéria ela exige um comportamento semelhante às ondas, então a gente tem uma certa semelhança dessas matérias que estão presentes na nossa vida, né? Porém, não 100%, né? Mas existem sim, quando a gente analisa alguns comportamentos que são muito parecidos com as ondas, então a gente consegue ter isso em mente. E aí, como exemplo, a gente tem o feixe de elétrons que pode ser difratado da mesma forma que um feixe de luz ou uma onda de água. Então, a gente entende que está tudo interligado, né? E algumas coisas realmente não são perceptíveis, mas quando a gente olha a fundo aí para essas partes da física, para essas partes aí que são bem específicas, a gente consegue ter essa dimensão e até se surpreender. Então, como eu já tinha falado, né, na maioria dos casos a gente não consegue ter isso de forma clara, né, observar isso de forma clara, não é qualquer pessoa, não é assim, a gente não consegue ver isso, porque também o comprimento de ondas é muito pequeno, então acaba que isso não acontece de uma forma, digamos assim, transparente, né? Isso acaba tendo pouco impacto para a gente. O que é a dualidade onda-partícula, né? É um conceito bem estranho, mas fundamental para a física moderna, de que a luz ela tem um estado ora onda, ora partícula. Então, onda e partícula, mas não ao mesmo tempo. Isso não é concomitante. Então, esse conceito, né, ele é chamado dualismo onda-partícula. Esse dualismo da natureza da luz, ele é muito demonstrado pelo efeito que a gente colocou aí do lado, como exemplo, que é o efeito fotoelétrico, em que uma luz UV fraca produz um fluxo de corrente, ou seja, libera elétrons, mas a luz vermelha forte não libera elétrons, não importa quão intensa seja essa luz. Então, a gente tem aí, demonstrando a incidência do UV fraco, tem aí a corrente de elétrons, então a gente consegue perceber aí
como que isso funciona através desse mecanismo. Sobre o contexto histórico, né? Como que essa ideia surgiu? No final do século XIX, pensava-se que a luz consistia em ondas de campos eletromagnéticos, que se propagavam de acordo com a equação de Maxwell. Enquanto pensava-se que a matéria consistia em partículas localizadas. Então, cada conceito aí já tinha, cada parte, né, cada conceito desse já tinha uma definição, cada uma em sua caixinha. A luz em relação a campos eletromagnéticos e a matéria como partículas localizadas. Em 1900, essa visão foi colocada em dúvida, né, quando eles investigaram a radiação do corpo negro. Então já surgiu uma certa dúvida mesmo, uma certa investigação acerca disso, se eles funcionavam de forma tão separada assim. E Max Planck propôs que a luz é emitida em quantas discretos de energia. Então, o que seria essa quanta, né? Seria o plural de quantum. Quantum significa quantidade, né? Deriva de quantidade. E refere-se a um pequeno pacote, né, de ação ou processo, a menor unidade de qualquer um, microscopicamente falando, né? E quanta é o seu plural. Então, quantum refere-se à quantidade e quanta é o seu plural. E devido à percepção de Max Planck, né, essa unidade foi chamada de Planck. Então, a gente consegue demonstrar isso, né, representar através do H, dessa letra. E aí, depois surgiu, né, uma visão de Albert Einstein, então estendendo a investigação de Planck de várias maneiras, né, estudando isso mais a fundo, incluir uma conexão com o efeito fotoelétrico. Então, Albert Einstein propôs que a luz também é propagada e absorvida em quanta, agora chamado de fótons. Então, a gente tem uma contribuição aí de Albert Einstein acerca dessa separação aí, dessa divisão entre a luz e a matéria. E essa quanta, né, teria uma energia dada pela relação Planck-Einstein, que surgiu através dessa concepção aí de Einstein acerca do assunto, e o impulso. Então, aí a gente tem a representação dessas duas equações, onde nu, né, que é a letra grega, e lambda denotam a frequência e o comprimento de onda da luz, c a velocidade da luz e h a constante de Planck, como eu disse anteriormente. Na convenção moderna, né, a frequência é simbolizada por F, e é importante dizer que o postulado de Einstein, né, foi confirmado experimentalmente por Robert Millikan e Arthur Compton nas décadas seguintes. Então, isso continuou sendo investigado, né, essa relação, e isso contribuiu muito aí para a física moderna, contribuiu muito para os conceitos que a gente já tem hoje. E agora minha amiga Vanessa vai continuar aí com a exposição dos tópicos. Bom, dando continuidade ao que foi apresentado pela Vitória, eu vou falar um pouco sobre a equação de de Broglie. Essa foi uma equação proposta pelo físico francês Victor Broglie em 1924, na sua tese de doutorado, e ele estava desenvolvendo esse conceito de ondas de matéria. Dando um contexto, ele baseou a sua explicação, né? Ele formulou a sua tese a partir da explicação dada por Einstein para o efeito fotoelétrico, né? Para o fenômeno do efeito fotoelétrico, onde o Einstein estava propondo um comportamento corpuscular para a luz. E o Broglie, partindo disso, ele, seguindo uma linearidade de pensamento, ele formulou a seguinte hipótese: toda matéria apresenta características tanto ondulatórias como corpusculares, comportando-se de um ou outro modo, dependendo do experimento específico. Então, ele postulou, na sua teoria, um comportamento ondulatório em partículas materiais.
Assim surgiu essa equação, né, na tese de doutorado do de Broglie, onde ele estava relacionando o comprimento de onda, dado por lambda, com a quantidade de movimento de cada partícula, né? Na verdade, a gente consegue observar lambda I é o comprimento de onda, m é a massa associada desta partícula, v é a velocidade dessa partícula e h vai ser a constante de Planck. Esse produto de massa por velocidade é o chamado momento linear dessa partícula. E a gente pode observar que o comprimento de onda vai ser inversamente proporcional a esse momento linear. Bem, a tese do de Broglie, ela foi confirmada experimentalmente 3 anos depois, através de um experimento de dupla fenda de Young, onde a gente viu se introduzir o conceito de difração de elétrons. Vale ressaltar que essa equação do de Broglie, ela pode ser aplicada para toda a matéria, mas corpos mais macroscópicos, corpos que têm massa significativa, já que a massa é inversamente proporcional ao comprimento de onda, como exibido na equação, corpos que possuem massas significativas podem vir a ter comprimentos de onda tão pequenos que se torna impossível de se perceber as características ondulatórias. Então, quanto menor esse corpo, né, quanto menor a massa desse corpo, mais a gente consegue perceber essa característica ondulatória. Por isso, essa aplicabilidade para o nível atômico, né? Um fato interessante é que o de Broglie, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física de 1929 por esse trabalho. Foi o primeiro Nobel de Física entregue para uma tese de doutorado. Aqui do lado, nessa imagem, a gente tem uma representação do experimento de dupla fenda, né, com a partícula sendo lançada. E a gente vai falar um pouco agora sobre a difração de elétrons. Bem, a difração de elétrons é um fenômeno que vai ocorrer a partir dessa natureza ondulatória que os elétrons possuem. Em 1929, 3 anos depois de postulada a teoria de Broglie, 2 experimentos conduzidos de maneira independente acabaram por comprovar esse fenômeno de difração dos elétrons. Um era conduzido pelo Davidson e pelo Germer, e eles puderam observar o fenômeno de difração num feixe de elétrons incidindo sobre um alvo de níquel. E o outro estava sendo um experimento sendo conduzido pelo Thomson. Ele passou um feixe de elétrons através de um filme de metal fino e observou esses padrões de interferência. Nos 2 experimentos, o que eles puderam observar é que o padrão de difração apresentado nesse experimento era muito similar ao padrão de difração observado por Bragg, anos antes, quando ele estava estudando a difração da luz. E como esse padrão era muito similar, eles concluíram que essas partículas, né, esses elétrons, estavam apresentando um comportamento ondulatório. Acima, essas imagens, elas mostram microscópios eletrônicos exibindo esse padrão de difração dos elétrons. E agora, dando sequência um pouco sobre esse assunto, o Gabriel vai falar um pouquinho mais sobre a difração dos elétrons. Dando continuidade aqui à fala da Vanessa, essa confirmação da teoria de de Broglie fez com que Thomson e Davidson ganhassem o Prêmio Nobel de Física em 1937. Esse experimento também é reprodutível em laboratório, nos permitindo ali observar a característica ondulatória da matéria em laboratórios usando uma ampola de difração de elétrons, também chamada de Leibold, uma ampola Leibold. E a comprovação desse fenômeno marca o início da física quântica moderna.
E a gente vai ver aqui que, linkando um pouco com a difração de elétrons, a gente tem a probabilidade e a incerteza, que são dois temas aí muito estudados por alguns físicos teóricos. Um 32 também dissertou lá em 1927 sobre um dos pilares conceituais da física quântica, a incerteza. E ele descreve que a impossibilidade de medição simultânea de grandezas relacionadas. Então, trouxe aí, né, posição e quantidade de movimento, mas a gente também pode utilizar da equação abaixo como energia e relacionadas ao mesmo tempo em sistemas de escalas reduzidas. Aí alguns átomos, elétrons, né, dentro de átomos, porque a informação sobre a outra, né? Posso mostrar que essa expressão abaixo que eu trouxe vai mostrar que essa incerteza, né, de ΔQ vezes ΔT é sempre igual ou maior do que a constante quando a gente está analisando energia e tempo, né? E aí outra forma da gente verificar esse princípio que eu acabei de comentar é medindo a posição de um elétron dentro de um átomo. Então, como que a gente pode medir, né? Para fazer isso a gente precisa. Mas quando a gente faz a emissão desses fótons, a gente aumenta a quantidade de posição. E aí, enfim, fica nesse loop da gente não conseguir a emissão de uma vai acabar afetando na outra em sistemas, né, com escalas reduzidas aí, como por exemplo um elétron. E ação do físico austríaco Erwin Schrödinger, em 1935, ele criou esse ensaio, né, do gato de Schrödinger, né, que ele é um dos ensaios aí mais famosos da física quântica pop, né? A gente vê algumas séries da Big Bang Theory, Rick and Morty, então algumas séries já falaram, já tentaram explicar um pouco sobre esse ensaio que foi criado justamente para testar o princípio. O experimento, ele é bem simples, né? Com um gato trancado dentro de uma caixa selada, completamente selada. Dessa caixa a gente tem alguns artefatos, né? Um medidor Geiger para medir a radiação de uma substância radioativa também colocada lá, o martelo para liberar essa substância, e aí essa substância vai conter, né, um veneno que vai fazer com que o gato morra. Então, conforme o tempo vai passando, o medidor, né, ele vai diminuindo essa marcação da radiação, porque vai acontecendo. E aí vai chegar um ponto que, né, o martelo vai liberar a substância, o gato vai inalar ou ingerir a substância e vai acabar morrendo. Esse é o final do experimento, né? Mas enquanto o experimento, a gente consegue, antes de fazer essa visualização do medidor, o gato ele é considerado, é presumido vivo e morto ao mesmo tempo, né? Porque a gente não tem a ideia da medição ou que vai estar morto, né? Então a gente tem essa dualidade dentro desse ensaio. E aí essa dualidade, né, ela é uma grande marca aí dos sistemas quânticos, né?
obter as medidas exatas. E aí, voltando ao exemplo que eu falei, tanto com quantidade de movimento, posição, é, também aqui no slide anterior, né, quando a gente mede energia e fazer essas medições exatamente precisas no mesmo momento, porque elas têm um comportamento dual, né? Então, ou dual, enfim. Então, às vezes, essas medidas vão se comportar como partícula, às vezes tratando, né, e a partir do momento, né, que se criou, né, a incerteza de Heisenberg, a gente conseguiu, com o ensaio de Schrödinger, ter um tal de como seria esse comportamento dual, com o gato estando vivo e morto ao mesmo tempo.